Votação final da PEC dos gastos públicos está marcada para esta terça-feira no Senado. O Congresso pode votar amanhã vetos presidenciais e itens do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. E conheça os destaques das comissões do Senado para esta semana. Bom dia. Esta semana, o Senado vota em segundo turno a PEC 55, que limita os gastos públicos primários durante 20 anos. A proposta divide opiniões. Os governistas defendem que a medida é necessária para reequilibrar as contas públicas e a oposição afirma que ela vai transferir recursos de áreas como saúde e educação para o pagamento de juros da dívida. Nem o impasse sobre a permanência de Renan Calheiros no comando do Senado adiou a votação da PEC. Depois de confirmado no cargo pelo Supremo Tribunal Federal, o presidente convocou 3 sessões do plenário em apenas 8 horas. Essas sessões de discussão são uma exigência do regimento para votar o segundo turno da proposta de emenda à Constituição. A pauta está mantida. Nós vamos votar no dia 13 pela manhã, às 10 horas, a PEC do teto, do gasto público, que é uma conquista importante e é um primeiro passo para o reequilíbrio do país. E nós vamos bater nessa tecla que a PEC 55 não pode ser votada, porque não vai ter nem prazo útil, nem prazo hábil. A PEC limita os gastos da União pelos próximos 20 anos. O total de despesas do Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública será corrigido no máximo pela inflação. Para o ano que vem, o índice será de 7,2%. O texto prevê uma regra de transição para as áreas sociais. Em 2017, fica garantido o piso de 15% da receita corrente líquida para a saúde e de 18% dos impostos federais para a educação. Mas, a partir de 2018, esse piso também será corrigido pela inflação do ano anterior. O governo até pode elevar as despesas acima da inflação em uma área, mas terá que reduzir em outra para compensar. Se o poder público desrespeitar o teto, fica proibido de fazer concursos e novas contratações. Os servidores ficam sem aumento salarial e nenhuma lei poderá aumentar as despesas. A PEC 55 vale apenas para as chamadas despesas primárias. Ficam fora do teto as transferências da União para estados e municípios, o dinheiro para atender calamidades públicas e custear as eleições, além do pagamento dos juros da dívida pública. O teto só poderá ser revisto daqui a 10 anos. Isso se o presidente da República pedir e a maioria absoluta de deputados e senadores concordar. A Comissão de Assuntos Econômicos pode votar na terça-feira a proposta que renegocia as dívidas dos estados com a União. Vamos conversar sobre a agenda das comissões com o repórter da Rádio Senado, Roberto Fragoso. Bom dia, Roberto. Bom dia, André Ricardo. Essa proposta de renegociação ela tem o objetivo de dar um alívio para estados endividados, alongando as dívidas desses estados por até 20 anos, além de suspender o pagamento das parcelas que eram devidas entre julho e dezembro deste ano. Como contrapartida, os estados eles devem assumir o compromisso com a União de limitar o aumento das suas despesas à variação do IPCA, que é o mesmo índice que é proposto pela PEC do teto do limite de gastos para as contas da União a partir do ano que vem, que a PEC que está, portanto, deve ser votada amanhã no plenário do Senado em segundo turno. O relator, o senador Armando Monteiro, ele apresentou uma alternativa que introduz ainda várias exigências para os estados, para eles terem o direito à renegociação das dívidas. Entre elas, a vedação de conceder isenções fiscais, a suspensão de contratações, a não ser no caso de vagas que estejam desocupadas por motivo de aposentadoria ou morte dos servidores, a redução das despesas com cargo de livre provimento em 10%, portanto, dos cargos comissionados, e a limitação das verbas publicitárias empenhadas a metade do que foi gasto e do que foi empenhado nos últimos 3 anos. Os estados também vão ter que estabelecer como limite do crescimento anual das despesas primárias a variação do IPCA por 2 anos, como proposto na ideia original do projeto. E os estados também vão ter que aumentar a contribuição previdenciária dos seus servidores para
14% dos vencimentos de forma gradual em até 3 anos, além de limitar os benefícios, as progressões e as vantagens dos servidores aos mesmos patamares do que têm os servidores da União. Agora, Roberto, na quarta-feira, a Comissão de Assuntos Sociais deve votar uma proposta que amplia o direito à cirurgia reparadora da mama após o tratamento do câncer. É isso mesmo? Exatamente, André. Essa proposta ela tem o objetivo de ampliar um direito que ele existe, mas os senadores acreditam que ele pode ser complementado. Desde 1999, a cirurgia plástica reparadora, no caso de mulheres que têm que fazer a retirada do seio quando fazem o tratamento do câncer, ela já é feita pelo SUS. Mas havia uma fila de espera e as mulheres tinham que esperar muito tempo. Em 2013, o Senado aprovou uma nova regra que prevê que essa cirurgia reparadora ela tem que ser feita no mesmo momento da retirada do câncer, exatamente para evitar que a mulher tenha que se submeter a 2 riscos cirúrgicos, portanto. E agora vem essa proposta que é uma nova regra que prevê ainda que a mulher vai ter o direito de fazer a cirurgia nas 2 mamas e não apenas naquela que foi afetada pelo câncer. Isso para garantir uma maior simetria, porque às vezes quando se faz a cirurgia em apenas uma que foi afetada pelo câncer, há uma diferença visual muito grande, portanto, agora ela terá o direito de fazer a cirurgia nas 2 mamas. Ok, Roberto. E com relação à Comissão de Constituição e Justiça na quarta, o que está previsto? Existe um projeto de lei que está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça que tem o objetivo de aumentar a participação feminina aqui no Senado. Ele prevê que quando o Senado tiver a renovação de 2/3, portanto, quando estiverem em disputa 2 vagas para o Senado, uma dessas vagas deve ser oferecida exclusivamente para candidatas mulheres. O relator da proposta, o senador Paulo Paim, ele propôs uma modificação apenas a pedido de outros senadores de vários setores interessados para que essa modificação não valha na próxima eleição que vai ter direito que o Senado vai ter renovação de 2/3, portanto, em 2018. Portanto, a próxima eleição que vai acontecer isso será a eleição de 2026. E ele propôs ainda que, no caso da renovação de 2/3, uma vaga será destinada exclusivamente para as mulheres. As suplentes também terão que ser do sexo feminino. Ele lembra que existe uma regra atual que prevê uma cota de 30% para candidaturas femininas, mas é apenas para candidaturas. Aqui no Senado, portanto, vai ser a própria vaga que vai ser reservada e não apenas a candidatura dos partidos que vai oferecer às mulheres para votação. E que também, ele lembra também que essa reserva vale apenas para os cargos proporcionais, portanto, vereadores, deputados e deputados estaduais. Agora, o Senado também vai fazer parte desse esforço para aumentar a participação feminina. Ok, Roberto, muito obrigado. Uma boa semana de trabalho para você e para os colegas da rádio. Muito obrigado, André. Uma boa semana. Obrigado. O Dia Internacional dos Direitos Humanos, comemorado a 10 de dezembro, será tema de audiência pública daqui a pouco, na Comissão de Direitos Humanos. Para participar com perguntas ou comentários, ligue para 0800 61 22 11 ou então acesse o portal do E-Cidadania. 9 vetos presidenciais estão na pauta da sessão do Congresso, marcada para as 11 da manhã desta terça-feira, mas a maior expectativa é pelo término da votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, também conhecida pelas iniciais LDO. Faltam ser votados 3 destaques aprovados pelos parlamentares. O texto base da LDO para 2016 autoriza o governo federal a fechar o ano com um déficit de 139 bilhões e prevê um crescimento de 1,2% no Produto Interno Bruto, o PIB. O texto foi aprovado em agosto, mas ficaram faltando 3 destaques para votação em separado. 2 deles tentam evitar que recursos para a área de ciência e tecnologia sejam contingenciados. O outro retira do texto um dispositivo que permitia ao governo mudar a destinação de até 20% dos recursos do Programa de Aceleração do Crescimento. Senadores e deputados também deverão analisar 9 vetos presidenciais a projetos aprovados pelo Congresso. Entre eles está o veto à medida provisória que facilita a renegociação de dívidas de produtores rurais do Norte e do Nordeste prejudicados pela seca. Um dos itens vetados autorizava o governo federal a repactuar dívidas de cooperativas agropecuárias contratadas até 2010 com o PRONAF, o Programa Nacional de Agricultura Familiar.
Também estão na pauta projetos de lei que liberam recursos para reforçar o orçamento de programas e ações do governo. Dentro desses recursos extras estão 300 milhões para o programa Farmácia Popular do Ministério da Saúde e 95 bilhões para o Banco Central. O Congresso tem que votar ainda este ano o orçamento da União para 2017. Nesta semana, o relatório da proposta do senador Eduardo Braga deve ser apresentado na Comissão Mista de Orçamento. Se aprovado, o texto ainda terá que passar por votação no plenário do Congresso. O Senado aprovou há 2 semanas uma medida que já começou a ser praticada pelo Poder Judiciário. A audiência de custódia, em que o preso em flagrante deve ser levado à presença do juiz em, no máximo, 24 horas. Para o defensor público José Nilson Porto, o projeto busca um avanço da cidadania, porque o primeiro encontro com uma autoridade judicial serve para verificar se os direitos fundamentais do preso estão sendo respeitados. O juiz vai analisar se a prisão ela foi ilegal ou se foi legal, se ele merece ou não o benefício de responder esse processo em liberdade, com outras medidas alternativas que não seja apenas a prisão em si. Hoje, o Brasil tem cerca de 600 mil presos. 40% ainda não conversou com o juiz, segundo a relatora do projeto. Temos muitas pessoas que são injustamente acusadas, ficam 100 dias, a média é até 6 meses, sem ter o primeiro contato com o juiz. Pais de família, trabalhadores, que infelizmente às vezes são presos de forma irregular. O texto enviado à Câmara também prevê que a audiência pode ser realizada por videoconferência, que os policiais que participarem da investigação e da prisão não podem estar no primeiro encontro do preso com o juiz. Quando se tratar da prisão de uma organização criminosa, o prazo é de até 5 dias. Todo preso deve ser submetido a exame de corpo de delito cautelar, realizado por perito médico oficial, de preferência da rede pública de saúde. Se a audiência não puder acontecer, isso favorece o preso, que pode ter a prisão relaxada. Se a audiência de custódia identificar alguma irregularidade, deve ser aberto inquérito policial para investigar o que aconteceu. O texto também prevê que o depoimento do preso não vale como prova. Ele serve apenas para verificar a legalidade e a necessidade da prisão. Já foi um grande avanço da legislação, agora contextualizar toda uma situação que já está sendo vivenciada pelos estados. É lógico que nós podemos pensar depois em novos avanços. Por exemplo, talvez vai chegar um momento que dentro dessa audiência de custódia, talvez o promotor já possa oferecer a denúncia, não é? O acusado já pode, às vezes, já sair citado para responder o processo. O tráfico de pessoas, que já foi até tema de novela, faz mais de 2 milhões de vítimas por ano. Para tentar diminuir esse número, está em vigor desde outubro o Marco Legal do Combate ao Tráfico de Pessoas. Saiba mais no especial Cidadania, produzido pelo Jornal do Senado. O especial Cidadania que o Jornal do Senado publica nesta terça-feira mostra a dura realidade das vítimas do tráfico de pessoas. O crime, que provoca danos físicos e psicológicos, costuma atingir homens e mulheres, travestis e transexuais, crianças e adolescentes, quase sempre em condições de vulnerabilidade social e econômica. As vítimas são atraídas por falsas promessas de emprego ou outros benefícios e acabam em situações de exploração de trabalho ou sexual. A matéria da repórter Elina Posebon mostra o que mudou com a entrada em vigor, em novembro deste ano, de uma nova legislação sobre o assunto. Mais rigorosa e abrangente, a nova lei é o resultado da CPI do tráfico de pessoas, que funcionou no Senado em 2011 e 2012. A matéria traz ainda as estatísticas das ocorrências do crime no Brasil e orientações sobre como não se tornar mais uma vítima. O especial Cidadania é publicado toda terça-feira no Jornal do Senado. Acesse www.senado.leg.br/jornal.
Morreu ontem no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, o ex-senador pelo Maranhão e atualmente deputado federal João Castelo Ribeiro Gonçalves, natural de Caxias, no Maranhão. Aos 79 anos, ele estava internado desde o dia 31 de outubro para fazer uma cirurgia de revascularização do miocárdio. João Castelo foi por 5 mandatos deputado federal pelo Maranhão, governador do estado, senador entre 1983 e 1991 e prefeito de São Luís, onde também o corpo do parlamentar do PSDB será velado. Com o objetivo de contribuir para a inclusão social dos deficientes, o Senado realizou pelo 10º ano consecutivo a Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência. Segundo o IBGE, mais de 6% dos brasileiros possuem algum tipo de deficiência física ou intelectual grave. São mais de 12 milhões de pessoas que, apesar de certas restrições, são aptas para aprender, trabalhar e desenvolver múltiplos talentos. Chamar a atenção para os interesses dessa numerosa parcela da população é a finalidade da Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência, que o Senado realizou entre 5 e 9 de dezembro. O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência foi no último dia 3 de dezembro, então sempre nessa época nós fazemos esse evento. É um evento para comemorar e também para refletir e para ensinar sobre a inclusão, sobre os direitos da pessoa com deficiência, e temos feito vários anos, desde 2006, essa semana, dentro do programa Senado Inclusivo. Neste ano, as atividades incluíram uma palestra sobre o projeto Deficiente Visual na Trilha, que ensina pessoas cegas a andar de bicicleta. São bicicletas duplas, aquelas bicicletas grandes, com 2 lugares. Atualmente, 23 deficientes visuais fixos que participam do projeto. Fora isso, nós temos 30 na lista de espera que estão sempre participando quando um dos efetivos não vem. Para concluir a semana, pessoas com deficiência foram as estrelas de uma apresentação cultural que envolveu música e dança. Esta edição termina aqui. Continue com a nossa programação e um bom dia para você.